Olá, boa noite, muito boa noite. Mais um dia aqui de live, mais um dia da nossa semana organizadamente. Hoje foi lançada a aula 2 para você, O Caminho, onde eu ensinei qual o caminho que a gente vai trilhar para uma organização real, uma organização definitiva, depois de descobrir a chave, né, na aula 1, na segunda-feira. Hoje de manhã lançou a aula 2. Quem já assistiu a aula 2? Vai me falando aí. Boa noite, meninas. Ju, Sueli, Vanessa, Isabelle, Aline. Vamos entrando. Oi, Aninha, tudo bem? Vamos entrando aí. Hoje temos um momento muito especial de entrevista com a Karen. A Karen foi minha aluna, né, há muito tempo, muitos anos já, e foi a minha primeira mentorada de mentoria premium. Então a gente vai conversar hoje, um bate-papo bem especial para vocês entenderem um pouquinho do processo de organização dela, né, da transformação que ela teve. Na segunda-feira eu conversei com a Rosimeire, foi muito legal, muito retorno de vocês sobre a minha entrevista com ela, né? É uma evolução muito boa, muito gostosa de ver, muito leve, né? Uma transformação na vida dela. E hoje, então, a gente vai conversar com a Karen. Enquanto o pessoal tá entrando, me conta aí quem já assistiu a aula 2, que foi lançada hoje de manhã. Quem já assistiu a aula 2, O Caminho, resume pra mim a aula 2 em uma palavra. Resume aí pra mim a aula 2 em uma palavra. Quem tá entrando, quem já assistiu. Se você ainda não assistiu, não deixa de assistir, tá? Não deixa acumular, porque sexta-feira já vai ser lançada a aula 3. E se tiver coisa acumulada, a chance de você olhar é bem pequena, né? Depois que acumula as coisas, é muita coisa e tudo mais. Então a ideia é que você já assista hoje ainda, no máximo amanhã, a aula 2. Resume pra mim aí a aula 2 em uma palavra. O que foi a aula 2 pra você? Eu particularmente tenho um carinho todo especial pelo assunto de hoje, né? Dessa aula, O Caminho. Eu gosto muito desse assunto, é uma aula bem aprofundada e que dá um bug na nossa cabeça, né? Porque é muita coisa realmente pra gente trabalhar, mas é possível, né, iniciar esse processo e é um trabalho contínuo. Vanessa colocou autoconhecimento é tudo, exatamente. Oi, Ana Lu, boa noite. Vamos chegando, meninas, vamos entrando. O Instagram tá avisando aí pro pessoal. Foquem, coloca a tua atenção aqui, né? Eu sei que tem muitas coisas que chamam a nossa atenção, mas foca aqui uns 30, 40 minutinhos aí pra gente conversar e pra vocês se identificarem, né, com a experiência, com a história da Karen. Eu não vi a Karen aqui ainda, ela deve estar entrando. Enquanto isso, eu vou pedir para que vocês compartilhem a live de hoje. Eu quero falar também que tá rolando sorteio no feed, tá? O nosso segundo sorteio. É o sorteio do meu e-book integral de organização integral para mulheres, do meu e-book completo de organização integral para mulheres e também de um planner financeiro muito lindo da Bela Ju. Então o sorteio da aula 2, que é a aula de hoje, é isso, já está no feed rolando. E para que você consiga participar, você precisa ir lá e colocar qual foi o seu maior aprendizado da aula 2. Já vi a Karen aí, já vou te chamar, Karen. Coloca lá na foto do planner qual foi o maior aprendizado que você teve na aula 2, tá? A galera já tá participando e amanhã à noite eu vou então fazer esse sorteio às 19 horas, a nossa live Tira Dúvidas, certo? Amanhã à noite vai ser a live Tira Dúvidas da aula 2. Eu vou abrir uma caixinha depois também nos meus stories para que vocês coloquem as suas dúvidas lá, mas também pode trazer dúvidas ao vivo aqui amanhã às 19. E hoje, então, eu vou conversar com a Karen, vou chamar ela aqui, mas enquanto eu vou chamando a Karen, eu quero pedir para que vocês compartilhem essa live, tá? Clica ali no aviãozinho, manda para as mulheres aí da sua lista, para mulheres que querem se organizar, para mulheres que muitas vezes acham que não é possível essa organização. Hoje a Karen vai nos contar um pouquinho do processo que ela teve de transformação através do método. Deixa eu tentar chamar a Karen aqui. Aê! Boa noite! Agora deu.
Gente, a Karen estava com muita vergonha de vir falar. Ela disse, Mirelle, não. Continua. Então, continua com vergonha, mas vai ser um bate-papo bem informal, tá? Primeiro eu queria te agradecer por tu aceitar. Eu sei que tu tem uma rotina aí pegada, né? A Karen é professora, ela vai contar um pouquinho para vocês. Não é fácil, quarta-noite com 2 crianças, né? E também pela tua vergonha, né? De falar em público e tudo mais, mas eu creio que vai abençoar outras vidas e a gente vive para isso, né? Para abençoar. Então, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e já vou te pedir que tu se apresente para a mulherada quem tu é, o que tu faz, como que é a tua família, enfim, apresenta aí para nós. Tá bom, então, meu nome é Karen, eu sou professora, né, do 2º ano do ensino fundamental, sou casada há 13, 14 anos, tenho 2 filhos, um casal, Pedro Vitor de 11 e a Clara de 5, sou dona de casa, sou cristã, e é isso aí, a vida é corrida, né, como toda dona de casa, mãe, enfim. Então, a Karen, ela falou aí, né? Ela trabalha fora, é mãe, é esposa, tem as demandas da casa dela, né? Então, uma mulher real aí, com todas as demandas, Real! né? Que a gente tem. E a Karen foi minha mentorada há alguns anos já, né, Karen? Que ano foi que a gente fez mentoria? Eu acho que foi na pandemia, 2020. 2020? Eu achei que tinha sido 2019, mas então pode ter sido 2020, sim. Conta, você já me conhecia, na verdade, né? Mas conta um pouquinho como você me conheceu e por que você resolveu entrar de cabeça assim no método e ser mentorada, né? Por que você percebeu que precisava dessa organização? Conta aí pra mulherada. Então, eu já conheci a Mirelle, ela é amiga dos meus primos. E entrando nas redes sociais, antes de eu vir morar aqui em Santa Maria, eu achei ela. Eu falei assim, olha, eu conheço, comecei a seguir. E ela falava de um assunto que eu gosto muito, que é organização. Sempre gostei, sempre pesquisei, mas aquela coisa, era muita informação. E eu não conseguia, a minha cabeça estava cheia de informação e eu não conseguia organizar essas informações. E o que me chamou a atenção? A Mirelle é aquilo que ela fala, ela vive. E isso, falou assim, não, é isso que eu quero para mim. Eu fui primeiro num workshop, eu acho que o workshop foi em 2019, porque eu não trabalhava ainda. Ali foi assim, o meu encanto. Falei, nossa, ela é real e ela fala uma coisa que é o que eu quero para mim. Aí depois eu fiz a mentoria e o método veio para a cereja do bolo, né? Como eu digo. Certo. E foi realmente um divisor de águas. Tá, me conta como é que tu tava antes, pra gente entender qual foi a transformação que aconteceu. Como é que era a tua vida, a tua organização? Porque é um assunto que tu gosta, né, Karen? É um assunto que tu pesquisa, que tu sempre buscou informações. E como é que era essa questão de querer, de gostar, mas de não conseguir? O que acontecia aí no dia a dia? A minha cabeça era um emaranhado de informações. Então, eu pegava uma coisa daqui, tentava fazer, pegava outra coisa dali, tentava fazer, e nada dava certo, porque eu sempre começava e eu nunca terminava. Por pesquisar muito, por gostar, e nada dava certo, porque eu sempre começava, e aí no meio, não é isso que eu gosto. Não, isso não serve para mim. Não. E fora aquilo que eu falei, né? As pessoas falam uma coisa, e quando tu vai ver a vida, elas vivem outra, né? E aí, o que estava acontecendo? Eu disse assim, olha, mas ela está dizendo uma coisa, está vivendo outra, não faz sentido para mim. E tu não, como eu já te conhecia tudo, e eu sei que aquilo que tu fala é aquilo que tu vive. E assim, em 2019, quando eu entrei nesse workshop, eu tinha a Clara pequena. Ela é uma criança que chorava muito, enfim, eu não dava conta de fazer nada. O meu filho também era pequeno e eu nem trabalhava fora. Então era aquela loucura, daquele monte de informação na minha cabeça e eu querendo dar conta de tudo, de filho, de casa. Era uma bagunça, assim, resumindo. A minha casa, a minha cabeça, tudo, tudo, tudo. Certo. Aí a gente fez, gente, só para contextualizar. Em 2019, eu ainda fazia workshops presenciais. Eu montava turmas, né? E fazia um workshop, um método resumido em 2, 3 horas, assim. E a Karen participou desse primeiro workshop. E tirando a parte do que eu vivo, que eu falo, né?
E de fato, as pessoas olham às vezes na internet e pensam, ah, ela deve ter um monte de ajudante, um monte. Não, eu faço tudo sozinha mesmo, entendeu? Tirando isso, Karen, o que te chamou a atenção em relação à organização? Assim, tempo, prioridades? Porque eu sei que você gosta muito, inclusive é uma amante da mesa posta aí, né? Da organização Sim. física, né? Tu gosta da casa organizada, da casa arrumada e tudo mais. Mas no todo, assim, o que tu falou que foi um choque, o workshop que tu participou? Você falou sobre prioridade, né? Eu dizia que as crianças eram a minha prioridade, que Deus era a minha prioridade. Aí a gente olhava na minha rotina ali, onde é que estava Deus? Onde é que estavam as crianças? Eu disse, alguma coisa não está batendo? Porque se eles são prioridade no meu dia a dia, eles também têm que ser minha prioridade, não só eu falar. E foi ali que deu o estalo, desde do workshop até chegar ao método. E esse estalo, às vezes, dói, né? Quando a gente percebe uma coisa assim, que, putz, tô errada. Foi na mentoria que a gente fez, eu não sei o nome da dinâmica que tu fez comigo. Que a gente contou o meu tempo, o que eu fazia durante o dia, né? Eu descobri que eu mais dormia do que eu vivia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir. Quer me mimar? Dormir? Assim, o que tu quer fazer hoje? Olha, se tu pegar as crianças assim para eu tirar um cochilo, eu gosto. Mas naquela época, eu pensei assim, olha, eu faço e não rende. E nem era que normalmente as pessoas perdem tempo aonde? Na rede social, e não era. Eu passava a maioria do tempo dormindo. E aquilo me assustou muito, muito, muito. E hoje, assim, como eu falei, eu continuo gostando de dormir, claro, né? Mas eu já penso, não, isso não pode estar maior do que as demandas do meu dia a dia. Tem que ser o mínimo. Eu dormir, claro, né? Eu preciso realmente de mais de 8 horas de sono por dia, mas isso está organizado para que não me atrapalhe das coisas que eu tenho para fazer. E isso para mim realmente foi um choque e eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Essa dinâmica, ela choca quando a gente faz. Ela choca, né? Porque tu coloca ali quantas horas tu tem, quantas horas tu leva para fazer cada coisa, e daí tu se depara com uma realidade que tu, poxa, tempo eu tenho, né? Eu tô colocando no lugar errado, ou tô fazendo, não tô organizando esse tempo mesmo. Isso é muito legal. E daí tu decidiu fazer a mentoria, fazer o acompanhamento, né? Depois do workshop. Isso. Aí eu pensei assim, não, tem que ser uma coisa mais direcionada para mim. Na época eu já trabalhava, aí veio a pandemia, foi difícil para todo mundo estava, né, numa desorganização geral. Eu disse, não, vou aproveitar que agora eu não preciso sair para trabalhar, porque eu continuei trabalhando online, mas eu conseguia ter esse tempinho ali para fazer a mentoria contigo. E eu lembro, E foi Karen, maravilhoso. que na época tu tava trabalhando, se eu não me engano, tu tinha pegado, tipo, tu não trabalhava, daí do nada tu tinha pegado, tipo, 2 turmas, sei lá, assumido, né? E foi um processo também do dizer não, aí de largar uma das coisas, né? Como é que foi isso? Foi. A pandemia começou e eu fiquei com medo de perder o emprego, de não ter dinheiro. E eu recebi o convite. Eu já tinha, né, a minha turma fixa ali, na época era o primeiro ano, e eu recebi o convite para ser professora do pré-2. Eu disse, é online? Tá tudo certo. Não. Eu acho que na nossa primeiro encontro da mentoria, que a gente conversou, eu falei, não, isso não tá legal, alguma coisa está saindo errado, porque assim, eu não estava conseguindo ser uma boa professora nem para minha turma e nem para essa nova turma. Estavam ficando para trás. E aí eu pedi, com um mês depois eu pedi para sair dessa turma e verificar com o meu primeiro ano. E como é que foi esse processo, assim, do workshop, daí da mentoria? Foi pesado? Foi leve? Foi constante? Como é que foi? Bem sincera, assim, porque não é igual para todo mundo, né? Tem pessoas que têm mais facilidades, tem pessoas que têm mais disciplina, tem pessoas que vivem numa montanha-russa, né? Como é que foi para ti esse processo? Assim, no início, como eu falei, foi um choque a função do tempo, que eu não via onde estava indo o meu tempo. E conforme eu falei, não, dessa vez eu vou levar a sério, eu vou fazer. Até porque eu investi, né? Eu disse, agora vai. E no começo foi difícil, eu fui patinando, era bem aquela montanha russa como tu falou. Mas depois
que tu vê as coisas funcionando, que tu vê a mudança, que tu vê elogio, que tu vê a tua rotina andando, que tu vê que tu tem tempo para as coisas, né? E que tudo tá leve, aí foi. Mas assim, foi em 2021 que eu acho que ele fez o que eu entrei no método e eu faço até hoje. Eu ainda assisto aulas até hoje. Eu ia te perguntar isso, porque um processo, né? Porque eu falo sobre organização, mas às vezes quando eu vou dar uma aula em específico, acende uma lanterna aqui, opa, essa área aqui tá de lado, né? Tu precisa cuidar. É um ser intencional constante, né? Não pesado, mas tipo, sempre tem que coisas para ajustar, porque nós somos humanos, falhos, enfim. Aula de tarde, agora eu dou aula de manhã, a minha rotina mudou. E tem coisas assim, até o próprio montar mesmo a rotina, né? Na nossa aula prática. Eu disse, gente, eu vou assistir a aula de novo para poder montar a rotina que eu tenho hoje, que é diferente daquela que eu tinha na pandemia, que é diferente depois quando a gente voltou presencial. Então, assim, eu assisto até hoje as aulas. E tu colocou também para as crianças, né? Eles vão crescendo, vão mudando as tarefas que eles têm em casa. Sim, as crianças têm a rotina, é tudo na geladeira também. E eu passei isso para eles. A gente fez junto, que era uma aula prática, que era fazer o combinado da família. Isso a gente tem até hoje. E os combinados não mudaram. Funciona. Só aumenta porque eles são. Funciona. E só aumenta porque eles vão crescendo. Então, eles vão criando mais responsabilidade em casa. E a minha casa é casa com vida, né? Eu não procuro aquela organização de revista, nada disso. E o método traz isso, de você aceitar que a nossa casa não é uma casa de revista, que aqui vai ter brinquedo, porque eu tenho criança em casa, né? E qual guerra que eu quero lutar? Eu tenho uma coisa assim que me incomoda ver um guarda-roupa bagunçado, por exemplo. Eu vou para eles guardarem a roupa se eu sei que é uma coisa que me incomoda, que vai fazer eu brigar com eles? Não. Sou eu que arrumo e tá tudo certo. Agora a cama é do jeitinho deles, se eles quiserem, não tem problema. E o método me ajudou nisso, assim, de eu pensar assim, não, ó, isso te incomoda, então vai lá e faz tu, né? Se, não, isso não te incomoda, deixa do jeitinho deles, porque eles também precisam aprender, né? E aprender através do exemplo. E vai E assim, quando eu melhorando a performance deles, né? Sim, com certeza. Crescendo. Eu lembro que quando a gente fez mentoria, a tua pequena era bem pequenininha, né? Hoje ela já tá com 5, como se fosse enorme. 5 anos. Mas não é um bebê. Ela não Então já consegue é fazer mais verdade. coisas com mais perfeição. Conseguem assim, porque eu tinha só a minha rotina na geladeira. E eles começaram assim, não, a gente quer fazer a nossa, que a gente quer ver a nossa também, porque até então eles sabiam de có tudo que tinham para fazer. Eu disse, não, mas a gente quer ver também, né? É um exemplo bem arrasta como tu fala. A gente quer ver na geladeira também, mãe. Eu disse, então tá, então vamos montar, não tem problema. Eu lembro que uma coisa que a gente fez também durante o processo de mentoria, Karen, foi a questão da alimentação aí, né? Que tu tinha um pouco de dificuldade com essa coisa de eu não sei como é que tá hoje, eu tô perguntando, dando um tiro no próprio pé, tá? Porque eu não sei como está essa questão. Tava indo bem. Não, tava indo bem, porque eu tirei, lembra que a gente tirou um dia para organizar a alimentação. E tava indo tudo ok. Só que, como eu falei, mudou a minha rotina. Eu sempre, por exemplo, fiz almoço que ficava para janta, né? E eu tinha o dia certo do cardápio. Hoje eu continuo tendo o dia certo, porque eu não sei viver sem cardápio. Não consigo. Mas eu faço janta que fica para o almoço. E a gente está organizando essa de novo, que para mim é bem complicado. Tá, fazer, porque assim, né? Por exemplo, eu sou a chata que não gosta do arroz, esquentar o arroz. Só que eu chego meio-dia em casa, tem que esquentar o arroz. Então, eu e meu marido, a gente está vendo a melhor maneira que fica para os dois, porque dele consegue sair um pouquinho antes, mas a gente ainda está reorganizando essa função da alimentação. Isso é muito interessante, Karen, porque a tua rotina, assim como a nossa, né, em geral, mudou, né? Muda porque os horários mudam, às vezes o horário das crianças mudam, o teu trabalho muda. E quando a gente sabe organizar, quando a gente sabe as ferramentas, a gente sabe para onde correr, a gente sabe como reverter essa situação. E isso é muito importante, assim, porque eu começava uma coisa, eu não sabia como recomeçar, porque às vezes acontece, né? Esse final de semana a gente recebeu uma visita surpresa e a minha cabeça ficou um caos, a minha casa, consequentemente, ficou um caos. Mas eu sei exatamente o que fazer para recomeçar.
Eu sei aonde eu parei, o que eu tenho que continuar, onde eu tenho que retomar. E isso o método traz. Isso é bem E importante. eu acho A que gente é tem essa liberdade de saber que a gente consegue recomeçar isso sozinha, né? isso. Eu acho que esse era um dos teus maiores queixas, né? De tipo assim, eu não sei por onde começar. Eu tenho um monte de informação, mas eu não sei nem como começar. E esse não saber por onde começar nos paralisa, né? Sim, E com hoje tu certeza. sabe como começar quando o caos se instala. Quando o caos se instala, eu já sei, ó, é aqui que está precisando de atenção, minha prioridade é aqui hoje, isso aqui vai ficar um pouquinho para depois, e isso não tem problema de durante o dia eu conseguir, durante a semana, enfim, de priorizar aquilo que está precisando da minha atenção naquele momento. E essa função, assim, de você saber o que é a sua prioridade, isso é espetacular. Isso vem desde o workshop, foi na mentoria, tem no método. Isso é E, muito importante. e Eu parece não conseguia me bobagem, né? enxergar, Ai, parece prioridade. bobagem, Mas mas, faz toda a mas diferença. não faz. Ali, assim que a vida anda, né? Hoje a minha prioridade é isso, amanhã vai ser outra coisa, e assim a Exato. vida anda. Exato. E tu também começou, eu lembro também, olha, eu perguntando um monte de coisa, nem sabendo as respostas que ela vai dar. Mas eu lembro que uma vez tu comprou um planner, aquele meu plano perfeito. E aquele planner é bem complexo, né? E você não conseguia Amo. usar ele, porque ele realmente é bem complexo, né? Como é que tá hoje essa questão? Porque eu sei que tu usa, tu é do papel da caneta, que nem eu, Sim. professora, né? Amo, amo. Tu sabe que assim, ó, esse ano eu decidi comprar outro. Eu falei, eu vou me desapegar um pouco do plano perfeito. Eu comprei outro. Um negocinho que tem esse espacinho, não é dividido em nada. Eu tô perdida. Tô pensando seriamente em voltar. Porque eu não consigo pensar que o plano perfeito ele vem separadinho, né? As áreas ali, tem a área financeira, a área da casa, a agenda em si. Isso para mim faz muita diferença. Eu não consigo chegar e botar no papel tudo. Tudo assim, da casa, da escola, minhas, não consigo. Eu preciso dessa separação. E o meu plano perfeito traz isso. Bem Mas é separadinho como eu interessante, gosto. Karen, porque a gente nunca sentou para eu te ensinar a mexer no plano perfeito. Foi É, o plano não. perfeito, gente, é o nome desse planner. É um planner bem completo, assim, cheio de partes e coisa, né? Eu E uso eu nunca tudo. te ensinei a mexer nele. Mas na tua cabeça mudou de tal forma que tu conseguiu acessar ele e usar. Isso é importante, né, na tua organização. Antigamente, assim, eu usava, na verdade, eu nem usava, né? Era agenda. Aí depois conheci o plano perfeito e não foi. E depois que eu conheci, né, tu, que daí a coisa andou. Que eu aprendi como usar. E não de tu me ensinando, mas da vivência do dia a dia, que aquilo para mim fazia sentido. Aquele tipo de material, porque esse que eu estou usando hoje não está fazendo sentido. É uma agenda, eu acho normal, não sei o nome. É um planner, aliás, normal. Mas para mim, eu tenho que botar tudo junto, de um lado só, assim, e não, eu não consigo me organizar e me achar daquela maneira. Para ver Tanto que que eu vou contar ferramentas, uma para vocês que eu não falei para ela. co- Ela me mandou uma mensagem, perguntou o dia, tudo. Eu foquei na quarta-feira. Foquei na quarta-feira. Escrevi lá, quarta-feira, né, 19 horas. Quarta-feira passada, eu estava sentada aqui. Porque não olhei o dia e tava tudo junto e tinha um monte de coisa escrita. tá Ali foi, eu vendo? falei, ó, vou ter que trocar. Para mês que vem, provavelmente, eu vou voltar pro plano perfeito. A tua mente, ela setorizou tanto, né? Organizou tanto que tu precisa agora de uma ferramenta que faça essa separação, né? Muito interessante Sim. isso, porque a tua forma de mexer na ferramenta, no planner, na agenda, enfim, é a forma que tua cabeça tá, né? E hoje tu já Você consegue se passa. organizar por áreas compartimentadas, né? E isso tu reflete na Uhum. ferramenta. E a minha casa também é por áreas, assim. Eu lembro que tu trouxe também um pouco do Fly Lady, tanto na Isso. mentoria e quanto no método tem, né? Algumas pinceladas, assim. E eu também gosto muito do Fly Lady. E ali ele traz essa função de separação da minha casa. É toda separada por zonas, porque eu não consigo. Para mim fica tudo muito junto. E aí eu não funciono e eu acabo me embaralhando. Eu acho que É bem naquela isso mesmo. época tu já tinha dividido, né, a manutenção da casa por zonas. A gente tinha feito isso, né? Isso Sim. segue, então.
Segue, segue. E o Perfeito. método é interessante porque, assim, a minha organização, ela é integral. A casa só está refletindo como a minha cabeça está organizada. O planner só está refletindo porque a minha cabeça está organizada. E o método traz isso. Ele organizou primeiro a minha cabeça, a minha mente, meus pensamentos, autoconhecimento, né? Saber aquilo que faz bem para mim, como eu quero estar daqui a alguns anos, que isso para mim também fez muito sentido. Era uma pessoa que escrevia metas assim, né, no final do ano, ir para Disney, por exemplo, entendeu? Emagrecer, eu lembro que a gente fez uma juntos metas. Aí eu botei que emagrecer na época eu nem lembro. Enfim, 30 quilos. Tu olhou para mim e falou assim: quem sabe tu bota um pouquinho por mês. Porque isso é uma coisa muito grande e tu não vai conseguir, né? Pensar assim, tu vai desistir. É. E pegar essas metas e criar para tudo, para tudo. Eu tenho meu planejamento da escola, eu tenho a grande meta, mas tudo com micrometas. Tudo, tudo. Perfeito. Nossa, que legal, Karen. Duas coisas, deixa eu te perguntar. A primeira é em relação à casa, né? Que eu lembro que na época também tu queria muito fazer um descarte, né? No teu armário e tal. E era uma dificuldade parar e fazer aquele descarte, né? E coisa. Como é que é hoje isso aí? Eu trago isso na minha rotina. Toda quarta-feira é o dia de 15 minutos de descarte. Eu pego algum lugar aqui que eu vejo, assim, principalmente na minha mesa de estudo ali, 15 minutos ali. O que eu posso jogar fora, o que eu posso doar que eu já não uso mais. Isso tá constantemente. E é uma coisa que a gente não para nunca de fazer, né? Total. Eu desapego, assim, da roupa do guarda-roupa das crianças, vai de acordo com a estação. Mas o da casa, assim, de gavetinha. A gente sempre tem aquelas gavetinhas pela casa. É 15 minutinhos que eu tiro toda quarta-feira e vou lá e olho, ó, aqui tá precisando, então é aqui que eu vou fazer hoje. E se tornou algo automático, hábito já. Sim, sim, automático. Eu já sei. Eu não tenho horário. Vai conforme dá. Ritmo. Ah, se não deu na quarta, passa para quinta. Não tem problema. Mas é uma vez por semana. E tem aquele Perfeito. dia também que eu olho assim e que é pouquíssimas coisas que tem. Às vezes nem tem nada. Porque Difícil não não ter acumula, nada, né? né? Mas, mas é sempre bem pouquinho às vezes. Mas virou E rotina. Karen, e depois dessa organização, desse processo, né, de mentoria, do método, eu sei, porque eu vejo, né, eu te acompanho, que tu pegou muito, muito carinho por essa questão da organização, né? Tu já gostava, tu não sabia como fazer, né? E hoje eu vejo quando tu posta, né, uma mesa posta e tal, eu sei que tu fez outros cursos, não sei, ferramentas aí de organização e tudo mais. Como é que hoje tu enxerga a organização, né? O servir, a tua casa? Como é que tu enxerga tudo isso? Eu enxergo como a gente conversou uma vez de propósito, que até me indicou um livro, né? E hoje eu enxergo como um propósito de Deus, que é uma coisa que eu gosto, ele colocou na minha vida e de uma forma muito leve, muito grata, assim, eu poder servir a minha família, porque eles usufruem dessa organização que agora eu tenho, né? E para eles também isso é muito bom. Isso E tu reflete muito nota, na nossa família. E eu descobri um amor também pela mesa posta que eu não conhecia e começou também no método que tem uma aula ali que mostra e eu comecei a pesquisar mais. E é bem isso, é propósito de Deus mesmo. e tu nota essa tua dedicação, né? Esse teu servir, tu nota o reflexo disso da tua família, do teu marido, dos teus filhos? Sim, com certeza. Com certeza. Que legal. Ele, eles demonstram todo, assim, o meu serviço e a gratidão por eu estar fazendo isso, né? Porque nem sempre a gente é grato pelas coisas. O meu marido é uma pessoa que a linguagem de amor dele é o ato de serviço. E para ele isso é muito importante. A casa organizada, né? Ali ele gosta muito de fazer comida e de servir, de mostrar isso. E a organização me trouxe isso, dele se sentir amado. Ele vê assim, poxa, Legal. ela tá cuidando da casa, do ambiente que eu vou chegar cansado do meu trabalho. E aí isso fez muito bem para o nosso casamento também. Aproximou muito mais a gente. Que legal. Nossa, que legal. E, gente, a Karen trabalha fora, né? Às vezes a gente fica ouvindo isso e pensa, deve ficar o dia inteiro dentro de casa, só cuidando da casa, não fazendo mais nada. Não, né?
a Karen trabalha, é professora, e como, né? Aliás, eu não sei como que uma pessoa que é professora de criança chega em casa e ainda consegue fazer algo, né? Eu acho que se eu trabalhasse com criança. Mas é que agora tu também é um pouco professora, né? Não, mas não de criança, né? Mas é duas, né? Agora, de uma turminha, Sim. gente, tem que ter dom para isso. Olha, parabéns. Mas, assim, por isso que eu gosto de trazer também as minhas alunas para conversar, porque são pessoas reais, sabe? É vida real, é perrengue, né? Não é alguém que tem funcionários e um monte de coisa. Tudo bem se tiver, né? Mas não é o caso. É uma pessoa que realmente dá conta das demandas, tem prazer em fazer, se tornou leve. Olha aí, alguém colocou, só conheci professoras estressadas. Eu tenho alguns momentos de estresse, assim, mas normalmente é mais em casa. E na escola é engraçado que até as crianças me chamam. Prof, tu é muito organizada? As minhas tarefas do dia, enfim, folhinhas que a gente dá, jogos, atividades, é tudo separado por pastas. E esses dias estavam em cima da mesa, eu estava organizando e estava tudo em cima da mesa. E aí eles olharam assim, nossa, prof, tu separa até por dia? Eu disse sim, porque fica mais fácil, daí nesse dia eu vou pegar só a parte de segunda-feira, tudo que eu preciso estar ali, eu não preciso estar correndo atrás. Eu tenho assim, pânico de eu chegar para dar uma aula e não tá tudo pronto, tudo que eu preciso, eu tenho que estar correndo atrás do EVA, eu tenho que estar pedindo para tirar xerox de uma folha. E isso também reflete no meu trabalho. É aquela questão que a antecipação, né, é o contrário da procrastinação. É muito, traz muita paz quando a gente tem tudo pronto. Vai dormir com a cabeça tranquila, né? Sabendo que tá tudo ali, tudo certo, tudo pronto, tudo organizado. É verdade. Eu Né? tô vendo que entrou uma amiga minha aí, Elisiane, cara, é um exemplo para mim. Ela é disso que eu tô falando, ela é prova de que é real o que eu tô falando. E ela é minha amiga e ela convive comigo e sabe. E Olha é que legal. engraçado quando as pessoas começam a te perguntar assim: Nossa, tu é organizada, me ajuda? Eu disse assim, mas nossa, quem sou eu para ajudar? Mas vamos lá, vamos ajudar. Exatamente. Mas é isso que eu te falei, né? Quando a gente é curado, a gente é instrumento para curar, né? Quando a gente é abençoado, a gente é instrumento para abençoar. E tem várias alunas, inclusive a Rosimeire, que eu conversei na segunda, ela fez outros cursos de organização, já tinha feito, né? Daí fez o método que foi mais completo, ela conta ali no processo. Daí ela conseguiu Eu se ouvi. organizar. E hoje ela dá algumas palestras presenciais, né? De organização. E eu acho muito Legal. legal, assim, porque é fruto, né? Fruto é o que tu. Quando alguém chega e pede, ai, me ajuda, me ensina, é sinal que tu tá mostrando isso, né? Isso é muito legal. É sinal que as Eu pessoas achei estão bem interessante, eu enxergando. acho bem interessante. Muito interessante isso, as pessoas chegarem em mim assim, nossa, me ajuda, eu preciso ser organizada assim também. Então, daí a gente sabe que tá no caminho certo, né? Que É tá, inclusive, para os verdade. filhos, né? Sendo exemplo ali de organização. E não daquela organização engessada, aquela organização chata, né? Aquela casa robótica que não pode ter nada. Não, mas uma coisa leve, uma coisa funcional, né? Do dia a dia mesmo. É verdade. Porque eu acho Verdade. que não adianta também a gente ter uma casa perfeita, com nada fora do lugar, e a criança não poder fazer nada, né? Não tira o brinquedo do Ah, lugar, não. não faz isso, não come aí, se sente Aí não, não vergonha de funciona, outra coisa. né? Não funciona. Uhum. A minha mãe colocou, eu sempre quis ouvir a Karen. Lembro que uma vez ela publicou algo, acho que nos comentários de alguma publicação da mulher, que o método para ela tinha sido um divisor de antes e depois dele. Foi um É, post que ela mudou, fez, eu acho, sobre isso, né? mudou muito a minha vida, muito, muito, muito. E ainda estou em processo, mas melhor do que antes, com certeza. Olha que legal. E esse processo eu acho que é eterno, né? Mas é um processo agora de ajustes, né? Porque o processo mesmo de transformação, ele aconteceu, né? Ele aconteceu. Eu Sim, sempre falo que depois que a gente tem um conhecimento, a gente não consegue mais não ter. Aquela informação veio para nós, né? E uma coisa também, Karen, muito legal que eu falo, que eu às vezes faço mentoria com alguém, e daí eu falo, faz tal coisa, daí a pessoa, então, mas é que é difícil, ai, não sei se vai dar certo. Daí eu penso, cara, a pessoa tá pagando, né? Tá investindo. Eu tô mandando fazer um negócio porque eu sei do que eu tô falando e a pessoa tá ali.
tão... Dá vontade de dizer, o que você tá fazendo aqui? Né? E eu Aí vejo depois que tu culpa foi que não uma... deu certo, né? Exato! E tu foi uma das pessoas que, assim, não... Que sempre conversamos muito, né? Mas tu ouviu, pô, isso dá certo, então eu vou aplicar, né? E isso tu acha que vai ser bom, então eu vou aplicar, né? E tu foi aplicando e foi colocando em prática e o resultado tá aí, né? Sim, isso era muito importante, assim, eu tinha na minha mente, o que ela falar tem que ser feito. Se não der certo, eu vou dizer, olha, não deu certo. Claro, Mas antes de eu falar que não deu certo, é colocar em prática. claro. Eu estava precisando, isso era uma coisa que eu tinha muito na minha mente, assim, desde lá do workshop. Até porque são coisas que não estão fora do meu alcance para se fazer, né? Estava fazendo muito sentido o que tu estava falando, não, faz assim, né? Porque vai acontecer isso. Estava fazendo muito sentido para mim. Isso é muito importante, a pessoa querer, porque É, senão. e tem coisas que nos tiram da zona de conforto, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente colocou lá é que tu iria acordar mais cedo, né? E, pô, é muito bom dormir, né? Eu também gosto, né? É muito bom dormir. Eu posso dormir. Agora eu vou ter que acordar mais cedo? Mas a gente está ali em mentoria, tu está investindo, tu quer mudar, o que que tu foi fazer? Vou acordar mais cedo. Por mais que eu garanto, né, que tiveram vários dias que tu pensou, cara, eu vou ficar dormindo, né? Não vou acordar. Porque é normal, nosso natural, né? Sim, não. E realmente, assim, eu botei essa meta e hoje, claro, eu acordo cedo porque eu preciso trabalhar cedo, né? Mas hoje já não foi um sacrifício, assim, nossa, eu vou ter que, a partir de agora, acordar muito mais cedo, porque eu já vinha nesse processo de ir acordando mais cedo, então não foi tão difícil quando eu tive que trocar. Eu troquei, eu sempre gostei de trabalhar de tarde, eu ainda gosto, mas o meu filho estava estudando de manhã e estava muito complicado para mim. Eu trabalhei de tarde, ele estudar de manhã, ele ficava o dia inteiro na escola, estava muito cansativo. E aí eu pedi essa troca. A gente lá na escola a gente não pode escolher turma, mas a gente podia escolher o turno. E eu pedi para ficar o mesmo turno que ele, porque isso também era uma prioridade para mim. E hoje em dia eu consigo sentar, eu consigo estudar, ele está fazendo cursinho. Então assim, eu sento com ele, eu tenho esse tempo de sentar, estudar. Claro, ano que vem vai para o primeiro ano. A gente sabe que é alfabetização e que eu vou precisar desse tempo com ele. E as classes, né? O bom é que eu só trabalho meio turno. Isso também é muito Sim. importante. Eu nunca quis trabalhar 40 horas, porque a minha casa, os meus filhos são prioridade para mim. E ficar esse tempo em casa é muito importante. E você entendeu isso, né? Que, pô, se eu Sim. falo que eles são prioridades, eu preciso agir como se de fato é, se eles realmente sendo, né? É preciso colocar isso em prática e não só da boca para fora, né? Porque da boca para fora a gente fala um monte de coisa. Sim, e isso para mim é a estrela, assim. É. É você falar o que é prioridade e estar ali no seu dia a Então, dia. esse processo de entender as prioridades te faz fazer as escolhas certas também, né? Saber escolher. Saber o que, que você vai jogar com o que ali, escolher suas batalhas, porque você sabe muito claramente quais são as prioridades. Né? E eu lembro, Karen, também de uma coisa que você falava muito, pô, no final de semana eu queria poder curtir minha família, descansar, ficar com meu marido, fazer uma coisa que a gente gosta, e não ficar arrumando a casa. Final de semana inteiro, faxinando a casa. Né? Como é que tá isso? Não faço mais faxina. Eu faço limpezas durante a semana. Eu separei, como eu falei, né? Eu já tinha a casa separada em zonas e eu continuo essa limpeza. Ah, hoje eu me dedico um pouco mais aqui à sala, ai, amanhã, enfim, o banheiro. E final de semana eu estou livre. Livre para curtir. A gente tem o dia da família, domingo, dia de ir para a igreja. E Perfeito. faxina nunca mais, nunca mais. Eu tirei isso da minha vida, porque não Coisa dá, gente, não boa, dá. né? Porque, pô, tu tem um final de semana pra descansar, daí tu fica sábado, domingo faxinando casa, não curte a família, né? Segunda-feira tá exausta de novo. Então, isso também é prioridade, né? Saber o momento de lazer, de relaxar, de curtir a família, né? De pensar, pô, vamos comer pipoca no sofá, amanhã eu penso, né? Como é que eu Com vou fazer? certeza. E dormir com a pia limpa. Eu lembro que uma vez você te mandou uma foto e tu me falou assim, Mia, eu acho que tá virando hábito, né? É automático já. Eu percebi que nas férias isso não acontece, mas durante o ano, normalmente, sim. Pia limpa é a regra. Porque, E não sou eu que limpo a pia de noite, é o meu marido. Porque ai, que ele perfeito. janta bem cedo. E por ele ver que faz muita diferença você acordar com a pia limpa, sorrindo, brilhando para ti. Isso faz porque ele também acorda mais cedo que a gente. Isso para ele também fez muita diferença.
Então é ele que limpa a pia de noite, também não sou eu. Porque essa hora já eu tô fazendo as crianças dormir, ele tá por aqui, mas também virou hábito. Que Muito só bom. não acontece nas férias. Não sei por quê, mas nas férias já Porque é mais. muda a rotina, é normal, e vocês se dão o direito de relaxar e tá tudo certo, né? E tem que E isso funcionar não me para você. incomoda. Isso não me incomoda. Isso não tem problema nenhum, assim, é super de boa. Bem em casa com vida real mesmo. Perfeito. É isso que a gente quer. Karen, muito feliz de te ouvir. A gente conversa, né? Agora fazia tempo que, que a gente não se falava, mas eu já sabia do teu processo, assim, de como foi especial, de como foi transformador, né? A minha gratidão por ti é muito grande, porque tu foi minha primeira mentorada premium, né? Que foi o acompanhamento, assim, de ter confiado no meu trabalho, né? De ter visto realmente que aquilo que eu falo é o que eu faço. E não sem problemas, não sem perrengue, né? Mas é aquele tentar diariamente ser intencional, né? E principalmente de ter confiado no sentido de vou aplicar, né? Se ela tá falando, eu vou Sim. aplicar e vamos ver o que dá, né? E deu certo. E hoje a gente vê aí tu trabalhando fora, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, né? Sorrindo, com tempo para a família e feliz, né? Feliz na profissão, feliz no que faz. E um processo leve, né? Quando eu vejo postar alguma coisa da tua mesa posta lá, eu acho aquilo tão bonito, né? Eu digo, cara, é isso, né? Entendeu? É isso aí, é enxergar o servir como um privilégio, como um propósito, né? Então, muito feliz de conversar contigo, de ver também que isso continua fazendo sentido, né? Que tu continua acessando o método, quando precisa, vai lá, né? De socorro, ver alguma coisa. E o meu desejo para ti, assim, é que tu ainda seja muito mais feliz, muito mais organizada, né? Amém. Sabe, vai fazendo. E que Deus abençoe tua vida, tua família, né? Teus filhos, mais e mais, tá? Muito, muito obrigada pelo teu tempo, por tu ter vencido a vergonha de falar. Quem sabe a primeira de outras lives aí. E eu queria te pedir que tu deixasse um último recado para as meninas aí que estão participando dessa semana, que estão ouvindo esse conteúdo pela primeira vez. Deixa um recado para elas e depois eu vou te liberar para ficar com teus filhos. Como vocês viram aqui é a vida real. E eu digo que se estiverem dispostas a mudar, vale a pena. Vale cada realzinho pago, vale cada tempo, cada minuto. Porque se vocês estiverem dispostas, a transformação vem. E aí é só alegria e só gratidão. Olha que legal. Olha aqui o comentário. Nunca ninguém me recebeu com uma mesa tão linda como você. Eu acho que eu vou tomar café na tua casa quando eu for a Santa Maria, tá? Pode. Pode. Combinado? Combinado. Ai, que delícia. Combinado. Que delícia. Karen, muito obrigada. Beijo grande no teu coração. Obrigado Ainda você pelo conversamos depois. convite. Adorei. Brigadão. Um beijo. Vou te despedir aqui que eu vou dar mais uns recadinhos finais. Tchau, tchau. Tá, beijo, tchau. Beijo. Menina, vocês viram aí o processo de transformação da Karen. Que especial, né? Que delícia ouvir isso. Não por mim, mas por ela, né? Ganha-ganha. Eu ganho, é meu trabalho, mas as meninas ganham, né? Em transformação. E eu falo que a gente investe em tanta coisa, né? A gente investe em roupa nova, a gente investe em pizza, a gente investe em viagens, a gente investe em estudo e a gente muitas vezes não investe em nós mesmas, né? Como pessoas, enquanto mulheres, enquanto donas de casa, mãe, esposa, né? E o método vem para isso, para um investimento pessoal aí de crescimento, como a Karen falou. Não é só organizar uma coisinha ou outra, né? É um processo de organização integral. Vocês viram acontecer na vida dela, vocês viram acontecer na vida da Rosimeire, que estava com a gente aqui na segunda-feira, né? A Rosimeire ainda falou que ela comentou ali, eu não li, mas ela comentou, né? Que as palestras que ela dá hoje são baseadas no meu método. E eu fico muito feliz por isso, muito feliz em ver outras mulheres ajudando mais mulheres, né, através do meu trabalho. Então, não deixem essa oportunidade passar, certo? Quem não assistiu a aula 2 ainda, corre e assiste, não deixa acumular. Sexta-feira de manhã, às 8, abre a aula 3 já, a gente libera a aula 3. E é um fechamento muito bonito. Na verdade, o fechamento é no domingo, né, onde a gente vai ter o grande sorteio lá. Mas de aulas com conteúdos é a aula 3, então não deixa acumular.
Amanhã à noite eu vou tirar dúvidas sobre essa aula 2, sobre autoconhecimento, propósito, né? E planejamento. Eu vou fazer o sorteio amanhã à noite. Então, se você não está participando do sorteio ainda, corre lá no feed depois e vai comentar lá, né? Qual foi o teu maior aprendizado da aula 2 para participar do sorteio de amanhã à noite. E no domingo à noite, então, a gente vai fazer o grande sorteio de uma vaga no método, mais uma mentoria. Essa nova turma vai ter um processo um pouco especial aí, mais especial ainda do que as outras. Vai ter um acompanhamento bem legal com a minha equipe, quinzenal, aí a gente está bolando isso ainda. Mas se preparem, porque vai ser muito especial essa nova turma do método. Então, no domingo à noite, eu vou sortear essa vaga para o método mais mentoria comigo, individual, certo? Mas para isso vocês precisam assistir às aulas e estarem comigo no domingo à noite, porque o sorteio só vai valer para quem estiver ao vivo, tá? Parece tão difícil começar, sem forças. Margarete, só de você já estar aqui assistindo nas lives, nas aulas, já é um começo, né? Às vezes pode parecer muito difícil, às vezes pode parecer muito pesado, mas não é, vai ficando mais leve a cada dia. Você precisa vencer esse início agora, tá? Mas esteja comigo amanhã à noite, que eu vou tirar dúvidas sobre essa aula 2, tá bom? E vou fazer o sorteio também. Então é isso, gente. Assim, com todo o meu carinho, eu quero dizer para vocês ouvirem com o coração aberto nessas entrevistas da Rosimeire na segunda-feira, da Karen hoje. Assistam também as aulas de tirar dúvidas e principalmente as aulas de conteúdos, porque eu sei que pode ser transformador, assim como foi transformador para elas e para outras alunas minhas que já estiveram comigo, né, que estão comigo no processo. Então eu incentivo vocês que vocês abracem com muito carinho essa oportunidade, tá bom? Eu espero vocês amanhã à noite, 19 horas, participando do sorteio, tá bom? E sexta-feira, 8 da manhã, a gente abre a aula 3, que é uma amostra do meu método, muito especial. E eu sei que você já vai ter muitos ganhos com essa semana. Se você der um passo a mais comigo, se você resolver caminhar junto comigo, o ganho é muito maior, né? E é uma transformação certa, como a Karen falou, se você tiver com os ouvidos atentos, com o coração aberto, você aplicar aquilo que você recebe, não tem erro, né? A transformação é real. Certo, gente? Preciso muito. A Jo colocou. Então, Jo, até domingo, fica aqui, tá bom? O sorteio vai valer no domingo à noite para quem estiver ao vivo comigo. Margarete também, a galera que tá aí, tá bom? É isso. Se você quiser tirar um print aqui, colocar lá no teu Instagram que você estava assistindo, me marca lá, que eu gosto de ver. É especial quando eu vejo quem tá aqui, quem tá atenta, tá bom? E amanhã não esquece papel e caneta para a live das 19, porque vai ser muito especial. Vou tirar dúvidas ao vivo, certo? Vou abrir uma caixinha agora lá também. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá para mim. Ou se você quiser colocar na live mesmo as suas dúvidas amanhã à noite também, pode ser bem proveitoso, tá certo? Beijo grande, ótima quarta-feira. E eu te espero amanhã às 19 horas. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.